Nossa entrevista central hoje conversa com a psicóloga Angélica Alves, especialista em abordagem psicossocial com pessoas em risco e vulnerabilidade. Vamos falar sobre a violência doméstica na pandemia. Doutora Angélica, agradecemos sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Houve um aumento dos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, principalmente nessa época da pandemia, quando eles estão mais em casa. Quais os casos mais comuns dessa violência que a senhora tem constatado, tanto no seu consultório, quanto nas suas conversas com outros especialistas? Houve, na verdade, um agravamento das violências que já incidiam sobre a vida de crianças e adolescentes, mesmo antes da pandemia. Entre elas, as situações de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, né? Sobretudo, pela proximidade, pelo distanciamento social, a ausência da escola, um convívio maior apenas no círculo familiar, lugar que, infelizmente, é onde mais incidem esse tipo de violência. Nos últimos meses, você tem atendido mais casos dessa natureza? Olha, atender no consultório, para mim, chega mais o caso dos responsáveis e dos familiares com alguns relatos de violência doméstica. De crianças e adolescentes, a gente sabe que, inclusive, de acordo com a própria Unicef, né, que é a instituição das Nações Unidas que faz a compilação desses dados, de que houve sim um número maior de denúncias relacionadas à violência contra crianças e adolescentes, em especial violência doméstica e situações de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, os dados de instituições oficiais voltados para a infância e juventude trazem essas informações. Eu iria lhe perguntar exatamente sobre uma contradição. Dados da Unicef e de ONGs especializadas na temática dizem o contrário do que diz o Ministério da Mulher, que relata que houve uma diminuição de reclamações no Disque 100. Você vê algum motivo para essa diminuição das notificações? Considero que alguns aspectos colaboram para essa leitura de que houve uma diminuição, né, das denúncias e dos casos. Então, uma vez que a pandemia instaura uma série de outros problemas e demandas para essas famílias, sobretudo as que vivem em situação de vulnerabilidade social, associado, né, ao fechamento ou restrição dos serviços que atendem esse tipo de caso, então isso pode ter impactado, né, em um número que pareça menos expressivo de violência. Isso não quer dizer que as violências não só aumentaram, como não continuaram acontecendo. Mas, considerando que as famílias agora, né, incorporaram uma série de outras demandas em virtude da própria sobrevivência à pandemia, e que muitos dos equipamentos, em virtude da necessidade do distanciamento social, também reduziram seus atendimentos, isso pode ter repercutido nesses dados. E os dados subnotificados podem atrapalhar políticas públicas, podem atrasar políticas públicas voltadas para o setor? Esse é o grande perigo e a grande fragilidade, né, da invisibilidade dos dados. Então, quando esses dados não são notificados ou são subnotificados, seja pelo medo, inclusive, de denunciar, né, pela impossibilidade das famílias de identificar, inclusive, as situações de violência, por essa repercussão toda da pandemia, isso impacta, sim, né, na possibilidade de se pensar políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes. Isso, inclusive, é uma preocupação agora, né, nesse ano, em que nós não vamos contar, por exemplo, com um dado muito importante para pensar políticas públicas, que seria o censo. Essas mesmas instituições que a senhora já citou também comprovam que a violência, e a senhora já falou disso, a violência ela é mais incidente com pessoas próximas e familiares. Como é possível evitar ou como é possível detectar pessoas de fora, terceiros, detectar esse tipo de violência para fazer a denúncia? O fato da incidência da violência contra criança e adolescente acontecer muito mais no ambiente familiar ou que os agressores sejam pessoas muito próximas da criança, isso está muito sustentado nessa ideia de que criança e adolescente é propriedade dessas pessoas, né, e que os adultos, sobretudo sustentados, né, numa estrutura machista, de poder, enfim, de superioridade a crianças e adolescentes, acreditam que pode, né, exercer uma série de violências e de comportamentos sobre os corpos dessas crianças e adolescentes. Então, primeiro é preciso combater essa lógica, né, para que a gente um dia, quem sabe, não conte com essa falta de proteção a crianças e adolescentes. E
existem alguns sinais, né, possíveis, né, de serem identificados enquanto alguma situação de violência. Então, mudanças bruscas no comportamento dessa criança ou desse adolescente, né, uma criança que de repente ou era muito tranquila ou muito mais agitada também, né, vamos pensar aqui na diversidade, que de repente apresenta um comportamento muito adverso com alguma frequência. Quando se apresenta um comportamento mais agressivo, né, muitas vezes a criança ou adolescente, por medo, inclusive por não compreender a situação de violência e não saber explicar, acaba passando essa vivência da violência através de uma agressividade, uma queda no rendimento escolar sem uma justificativa aparente, né, além dos sinais que aparecem de fato no corpo, né, muitas vezes, e que são negligenciados ou por falta de atenção ou por não se levar a sério o que a criança está apresentando ali no seu comportamento.